Fala aí, gente, bem-vindos a mais uma aula de História. Agora vocês vão aprender sobre História e eu vou falar sobre o quê? Sobre a Baixa Idade Média. Por que Baixa Idade Média? Porque ela era baixa? Não, porque é outra coisa. Na verdade, é a degradação do feudalismo. Por que a degradação do feudalismo? O que isso tem a ver com a Idade Média? Bem, como vocês sabem, a maior parte da Idade Média foi vigente no feudalismo. O feudalismo, aquele sistema lá de organização lá, que tem o feudo, tal, o senhor feudal. Eu já expliquei isso no vídeo passado, se você quiser, clica aqui ou aqui. Acho que tá aqui ou aqui. Eu vou acertar. Um dia eu vou acertar isso aí. Eu vou ver nos vídeos, depois eu vou acertar. Enfim. O feudalismo ele foi vigente por boa parte do tempo na Idade Média e tal. E aí veio o capitalismo. E como que foi essa decaída do feudalismo? Eu lembro para vocês que por causa das invasões bárbaras tal, teve que fugir para os campos tal, e assim que foi criando os feudos. Só que aí chegou uma hora que essas invasões não estavam mais acontecendo, eles já estavam meio que na cidade. E aí acabou essas invasões, a agricultura estava crescendo a população, eles acharam melhor voltar para a cidade. Mas por que eles acharam melhor voltar à cidade? Não tinha nada na cidade. Então, é aí que eu vou te explicar o que tinha. Tinha comércio, tava tendo aquelas feiras. A feira foi criada no feudalismo, sério. A feira não foi no feudalismo, foi no final do feudalismo. Mas ela foi criada há muito, muito tempo. Essa feira de domingo que você vê aí, ou de sábado, não sei que dia tá aí essa feira da sua cidade, não sei. Mas essa feira foi criada há muito, muito. Não foi essa feira, mas o conceito de feira foi criado há muito, 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 muito tempo. E desde lá, tipo, os comerciantes eles saíam do feudos, iam para as feiras vender as coisas deles. E assim foi começando o comércio. E aí eles foram vendo que a vida no feudo era muito horrível, eles foram mudando para a cidade, aí a cidade foi crescendo, a população foi crescendo. E aí começou o sistema capitalista. Como que funcionava? O sistema capitalista ele funcionava de uma maneira mais mercantil, ou seja, as grandes navegações saíam do país, buscavam especiarias em outros lugares. E por que eles faziam isso? Porque na Europa estava tudo degradado, estava tudo acabado, tinha peste, a peste negra que eu já falei, não sei se eu falei, tinha peste negra, tinha várias epidemias de outras doenças, a Europa estava toda arrebentada e aí eles estavam mudando para a cidade e precisavam de umas estruturas de mais coisas. Então eles foram criando o rei apoiava bastante as navegações, as grandes navegações, a ida de barco para lá e para lá, para lá. Eles apoiavam bastante isso. Ou seja, foi juntando uma série de fatores, eles acharam melhor começar ali um sistema melhor do que o sistema feudário, o sistema capitalista, mas ele começou, por exemplo, ele começou no mercantilista, que era as grandes navegações, tal, o rei ainda mandava em tudo, tal. Então era bem diferente do que a gente vive hoje, que é o neoliberalismo. É bem diferente, bem distinto. Eu vou explicar isso mais em sociologia, em geografia, bem mais aprofundado. Isso aqui é só uma visão geral da história em si, do que aconteceu, para chegarmos a esses pontos. O fim do sistema feudalista, não, da Idade Média, foi a Guerra de 100 Anos, que foi basicamente uma guerra que teve entre França e Inglaterra, os países ali da Europa, e ali estavam tendo guerra, epidemia, várias coisas, e acabou de vez a Idade Média, começou o sistema capitalista, começou o sistema capitalista que é vigente até hoje em dia, que a gente vive nele até hoje em dia. Começou ali todas as coisas, toda a história moderna não, a história atual, começou a partir dali e aí foi evoluindo até chegar como a gente está hoje. Pronto. Eu tenho que deixar uma coisa clara aqui, porque por que eles estavam saindo da Europa para ir para os outros países? Eu sei que a Europa estava zoada, mas, não faz sentido eles ir para outros países, sendo que a Europa está zoada, vai fazer o que nos outros países? Pode estar zoado também. Mas é aí que vocês se confundem, que vocês se é aí que tá errado. Por quê? Porque enquanto na Europa tava tendo epidemia, guerra, degradação, um monte de coisa, lá nos outros países estava meio que normal. Eles estavam continuando crescendo culturalmente e após eles estavam crescendo intelectualmente, cientificamente. Eles estavam crescendo assim. Enquanto na Europa tinha os dogmas, todas as coisas, nos outros países eles não tinham isso. E eles queriam ir para a Índia, porque eles queriam tempero, eles queriam bastante coisa, os europeus no caso. Então eles viram assim, bom, lá não tá tão degradado, então a gente pode buscar as coisas de lá para pro nosso lugar, para desdegradar, não sei, para tirar, para arrumar a Europa que estava toda destruída. E tem outro detalhe nisso, o povo islâmico, que vocês sabem que é
os islâmicos, eles nasceram lá, Maomé, teve a criação criação da religião islâmica, ela é bem interessante, na verdade. O Maomé viveu lá e depois de 40 anos ele recebeu a mensagem do anjo Gabriel e tal. Então, daí começou, se expandiu bastante. E aí os muçulmanos, que como eles se denominam, eles começaram a crescer bastante. Estavam chegando a uma parte na Europa. E a Igreja Católica não viu isso com bons olhos, falou: bom, se você não é católico, você vai morrer. E aí eles começaram a fazer as cruzadas para reconquistar as terras que os povos islâmicos estavam conquistando tudo, entendeu? E óbvio que na visão dos povos islâmicos eles pensaram assim: bom, esse povo retardado, esse povo que é retrógrado, esse povo atrasado tá querendo atrapalhar nosso lado e eles conseguiram as cruzadas não foram tão eficientes, só umas que deram certo, mas eles conseguiram atrapalhar bastante o crescimento do povo islâmico, dos muçulmanos e isso acabou dando uma má relação entre os dois, uma assim que é vigente até hoje, como vocês sabem, né? Mas a gente ainda tem esperança, enfim. Porque o Papa, esses tempos aí passado, ele fez um vídeo com todas as religiões e tal. Isso aí é bem no futuro, enfim. No futuro do passado. Vocês entendem. Então, continuando. Os povos islâmicos eles cresceram bastante e eles conquistaram uma terra que estava ainda existindo, ainda estava conseguindo sobreviver, que é o Império Bizantino. Que, para você que não lembra, volta aí na aula de Roma, não sei se é pra cá. Volta na aula de Roma, que eu vou ter falado que teve uma separação do ocidental e do oriental, o Império Romano, e aí o oriental virou o Império Bizantino. E o Império Bizantino estava sobrevivendo em 1453 que ele foi cair para o Império Otomano, Turco Otomano, que eram basicamente os muçulmanos que estavam conquistando bastante terras. Eles conseguiram eles conseguiram ganhar do Império Bizantino. E o Império Bizantino tinha conseguido sobreviver até aquele ponto. Uma coisa bem importante do Império Bizantino é que ele tinha uma igreja ortodoxa, ou seja, era uma igreja diferente da igreja apostólica romana, apostólica romana, que era do Ocidente, a igreja católica que, como a gente conhece hoje em dia. Eles tinham uma igreja ortodoxa, que não é tão conhecida hoje em dia, ela é mais pequena, ela foi bem destruída pelo Império Otomano, mas umas características daquela igreja ainda existem nas religiões evangélicas de hoje em dia. Tipo, qual que era aquela lá? Ah, tá. A cultura de algumas religiões evangélicas que tem hoje em dia da Santa Ceia, ela é uma cultura que veio da Igreja Ortodoxa, não da Igreja Católica Cristã, como muitas pessoas. Igreja Apostólica Romana, é isso aí. Como muitas pessoas pensam. Na verdade, ela veio, tipo, são culturas que vieram da Igreja Ortodoxa, que veio com Lutero, que eu vou falar daqui pra frente. Enfim, terminamos a aula de hoje finalmente. É uma aula, eu resumi bastante, porque é muito conteúdo essa aula, vocês não têm noção. Não daria tempo de colocar tudo em um vídeo só, mas eu consegui resumir ela bastante. Se vocês não entenderam alguma parte do vídeo, pode deixar aí que eu faço um vídeo exclusivo sobre o assunto que você quiser. Só deixar aí nos comentários. Tudo bem? É isso aí. Valeu, é nóis. Se você quiser, comenta aí. Se você deixa o like, ajuda bastante pra mim, pra eu continuar fazendo bastante conteúdo pra vocês. Se vocês quiserem uma questão sobre isso, eu gosto de fazer bastante. É bem interessante. E é isso. Valeu. É nóis.